Olá, eu sou a Lu Rodrigues e este é o podcast Mulheres Políticas, um espaço criado para dar visibilidade a mulheres que estão aí transformando realidades, o mercado e as grandes esferas de poder. E a nossa convidada de hoje é uma referência em inovação e tecnologia aplicadas à esfera pública. Ela é fundadora do GovTech Lab, criadora do GovTech Place, a primeira plataforma B2G, assim mesmo? Isso aí. Do Brasil, e diretora do GovTech Summit, um dos maiores eventos de inovação governamental do país, com mais de 14 anos dedicada à pesquisa, desenvolvimento e à inovação. Ela tem sido premiada nacional e internacionalmente pelo seu trabalho. Você acredita que os governos podem ser inteligentes, humanos e sustentáveis? Pois bem, a nossa convidada não só acredita, como ela está transformando essa realidade. Théo Girardi, seja muito bem-vinda ao podcast Mulheres Políticas. Obrigada, que linda essa apresentação. Obrigada pelo convite, um prazer estar aqui. A gente vai fazer uma conversa muito bacana e muito interessante. Mas eu quero começar, Théo, te conhecendo um pouquinho mais. Eu vou te convidar para contar para a gente quem é a Théo, atrás dos prêmios, atrás da pesquisa, antes do GovTech Lab, antes do GovTech Summit. Fala um pouquinho de ti para nós. Então, eu venho de uma realidade que talvez seja a realidade da maioria das pessoas, né? Venho do interior do Rio Grande do Sul, então isso fica muito presente no meu sotaque, inclusive. Que eu acho um charme, se tu quer saber. Eu acho que a Théo, ela tem uma trajetória. E eu sou formada por muitas mulheres ao longo de toda a minha vida. Elas estiveram sempre muito presentes na minha formação enquanto pessoa, filha, neta, profissional, educadora. E eu acho que hoje eu trago muito dessas referências destas mulheres na atividade que eu venho desempenhando e que já desempenhei como diretora de inovação, como docente, como professora. Onde é que tu foi prof, Théo? Eu fui professora na Universidade de Passo Fundo, né, durante 14 anos, né, ainda tenho um vínculo com a universidade enquanto pesquisadora, voltada à área da saúde, que tem relação também direta com transformação no setor público, né, que vamos conversar logo mais sobre isso. Mas em todas essas etapas da minha vida, eu acho que eu carrego um pouquinho de cada uma dessas mulheres, assim, a força, a delicadeza, o protagonismo, mulheres que estiveram próximas a mim enquanto elas estavam como diretoras, assumindo cargos também, né, tendo uma liderança importante, né? Então, eu acho que a Théo, ela é formada por isso. E a Théo é uma pessoa corajosa. Acho que a Théo é uma pessoa corajosa, é uma pessoa que não se acomoda no sentido de buscar sempre resolver, de buscar entender os porquês, né? Eu faço sempre muitas perguntas. Curiosa, Théo. Muito, né? Você sempre foi uma menina perguntadora, aquelas, ai meu Deus, lá vem a Théo de novo. Lá vem a Théo, o que a Théo vai perguntar agora? Né? Então, as minhas perguntas geravam um pouquinho de medo, né? Mas isso tudo ajudou a construir e moldar, né, muitas dos projetos que eu liderei durante a minha carreira profissional, mas especialmente no momento em que eu me encontro agora, né, enquanto profissional, enquanto mãe também, né, nós comentamos sobre isso. Então, eu defino, embora tenhamos esses reconhecimentos, né, que o meu maior lugar de sucesso hoje é ser mãe, né? Esse é o meu lugar de sucesso. E o lado da Théo profissional contribui muito, né? Porque, de certa forma, eu estou transformando um pouquinho a sociedade que o meu filho hoje está, né? Que nós todos estamos. Muito bem, perfeito. Eu acho sensacional quando a gente fala da maternidade, porque a maternidade ensina demais. Muito, né? A maternidade ensina muito. Ela cria uma série de habilidades que talvez a gente nem... Não, talvez não, né? Com certeza a gente não teria desenvolvido sem elas. Com certeza, né? Théo, tu disse uma coisa que me capturou, tá? Tu disse o seguinte: o mundo muda porque você existe.
Quando é que essa frase ganhou sentido para ti? Quando é que ela começou a fazer sentido e tu passou a usar ela como uma declaração? Porque tu fala sobre ela, né, de uma forma intencional. Essa frase, ela parte de uma pergunta que foi feita, um livro que traz essa pergunta, né? É um livro chamado A Próxima Onda, muito interessante, e o livro traz uma reflexão. O que o mundo muda a partir da tua existência? E isso, eu utilizo muito essa frase, assim, ela é um guia, porque eu me considero uma pessoa privilegiada por ter tido a oportunidade de ter acesso à educação, a conhecimento, a estar em lugares onde eu estou sempre aprendendo. E a gente chega num momento da nossa vida, enquanto pessoa, enquanto ser humano e profissional, que nós temos um conjunto de ferramentas, de conhecimento, e que é inadmissível que a gente não utilize esse nosso arcabouço para transformar a realidade em que nós estamos inseridos. Então, acho que essa frase ela se conecta muito com o meu propósito enquanto projeto, não só profissional, mas de vida também. Eu acho que eu tenho a obrigação, né, com o meu mestrado, o meu doutorado, os meus cursos, os meus reconhecimentos, de efetivamente transformar. E isso se conecta também muito com o que eu faço hoje, né, que é trabalhar a inovação na esfera pública, porque a oportunidade, ela é uma palavrinha mágica, né? E quando as pessoas têm acesso à oportunidade, realidades são transformadas. E eu sempre falo, né, nas minhas apresentações, pergunto, né, para as pessoas, se os teus avós, se os teus pais tivessem tido oportunidade, o que seria diferente hoje? Então, isso está totalmente conectado com o que eu faço, né? Perfeito. E que momento essa crença de que pode se transformar a máquina pública? Porque é isso, né? Tu disse, olha, eu tenho um propósito e tudo que eu aprendi, hoje ela serve a isto. Em que momento tu entendeu que é possível mudar a máquina pública, transformar a máquina pública? Virou uma chave na tua vida em que momento especial? Então, adorei a tua pergunta, Lu, porque as pessoas sempre me perguntam, tá, mas Theo, tu é formado em quê? O que tu faz, né? Tu já trabalhou na área pública, né? Tu tem alguma pretensão de se candidatar a algum cargo público? Não. O que acontece? Desde a minha formação, eu sou formada em desenho industrial, em design, e desde a faculdade a gente trabalhava muito com desenvolvimento de produtos, com tecnologias em diferentes áreas do design. Conforme o tempo foi passando, eu fui buscando outros cursos e outras formações, eu sempre me deparei muito com a relação das decisões públicas, né? Seja quando eu necessitava validar algum protocolo junto a alguma organização pública, seja entendendo a necessidade do cidadão quando acessava um determinado serviço público. Então, por exemplo, no meu mestrado na engenharia mecânica, eu desenvolvi uma ferramenta que pudesse ser utilizada no âmbito da saúde. Então, por isso também a minha conexão com a área da saúde. As coisas sempre se conectam ali. Quando eu precisei validar e testar, eu percebi que existiam muitas regulamentações, muitas burocracias que tornavam esse processo mais moroso. Então, isso já gerava alguns gatilhos. Mais especificadamente, nos últimos anos, eu estava como diretora de um parque científico e tecnológico, um ambiente de inovação. E os ambientes de inovações, eles são muito ricos, né? Pessoas, conexões, né, que acontecem. E dentro deste ambiente de inovação, o ator público era uma parte importante desta articulação, mas ele não era parte desse processo de transformação. Então,
a minha experiência, a partir do momento em que eu estive inserida num contexto da inovação, eu entendi que as empresas inovavam, que as empresas erravam, que isso envolvia, sim, custos. Eu entendi o impacto da inovação a partir de um produto novo, de um serviço novo para o cliente, o consumidor. E eu olhava para o setor público e pensava assim, tá bem, você tem o papel de fomentar isso, né, de criar determinadas oportunidades para que as startups possam surgir, se desenvolver, mas e quanto disso vai para dentro do setor público? Então, acho que, nesse momento, essa percepção, e muito também pelo evento lá em 2023, né, o GovTech Summit, que foi idealizado em 2023, isso trouxe muito essa oportunidade de olhar para o setor público de uma forma diferente. Tu segue imersa dentro desses dois ambientes, né? Então, tu tem o pé dentro da tecnologia, da inovação, mas tu circula muito na área pública. A partir das tuas experiências, o que hoje por que é tão difícil inovar na área pública? Quais são os entraves, né, para que as inovações aconteçam, as principais? Eu sempre gosto também de trazer um olhar talvez diferente do que culturalmente as pessoas entendem, né, ou percebem em relação ao ator público, né, a governos de um modo geral. Geralmente, quando perguntado, as pessoas sempre se referem e se remetem a questões burocráticas, morosidade, questões políticas, né? Hoje a gente tem uma polarização gigante sobre determinadas siglas, né? Então, sempre é um universo em que, culturalmente, as pessoas foram, a partir de um convívio familiar, a partir do convívio enquanto sociedade, tiveram o mesmo olhar sobre governos, na grande maioria. E o meu olhar sobre o setor público, e por isso eu acho que essa oportunidade ela é extremamente importante, eu enxergo o setor público como uma grande empresa. E isso vem muito conectado a partir do momento em que a gente entende que os governos são os maiores compradores do mundo, e eles são os maiores tomadores de decisão do mundo, principalmente isso. Então, o que eles fazem ou deixam de fazer impacta a nossa vida o tempo todo. Seja uma política pública, um acesso à educação, à saúde, uma melhoria em termos de mobilidade, um estudo, um investimento em pesquisa, né, para mitigar efeitos externos, né, ambientais. Então, toda tomada de decisão que parte do setor público, ela altera o quanto nós podemos prosperar ou não em nossa vida. Então, a partir desse momento em que a gente entende que as organizações públicas são empresas, né? Tem vários livros, inclusive um que fala sobre o Estado empreendedor, né? Por que o Estado não testa e não valida as coisas como uma empresa? É que errar na área pública ainda não é uma realidade possível, né? Eu acho que não é o errar, né? Nós temos legislações, né? Sim, nós temos regramentos, né? Mas existem espaços para isso, né? Existem espaços dentro da esfera pública que possibilitam com que essas inovações, com o que hoje nós temos disponível, por exemplo, na plataforma, no nosso celular, né, vários serviços que nós acessamos privados, né, possam também estar disponíveis dentro da esfera pública. Então, o fato de hoje nós podermos acessar, assinar documentos online, né? A transformação digital já aconteceu na indústria há muitos anos, né? Levou um período para que nós tivéssemos um GovBR, para que nós tivéssemos um GovRS, né? Para que tivéssemos serviços digitais. Esse é um exemplo, né? De ferramentas. Eu estou aqui falando de ferramentas. Mas, dentro desse ambiente, nós temos atualizações importantes, como o próprio marco legal das startups, que possibilita, por exemplo, que
os governos acessem soluções e tecnologias que são desenvolvidas não por empresas tradicionais que já atendem setor público, mas que eles criem espaços de oportunidade, né, e utilizem os seus mecanismos, através dos mecanismos de compras públicas inovadoras, né, que eles possam acessar uma vitrine, né, de soluções que não estão disponíveis no dia a dia. Então, a gente consegue ter lá na ponta, para quem importa, nós que acessamos, né, e para a sociedade como um todo, um serviço muitas vezes mais qualificado, mais direcionado, com impacto não só econômico e social, mas também ambiental, né? Acho que 2024 trouxe muito isso para nós, né? Especialmente aqui no Rio Grande do Sul. Como a área pública sendo um cliente, né? Está falando a gente pensar na área pública como área privada, uma grande empresa. Isso aí. Tu tem clientes dentro da área pública. Para fomentar esse alinhamento com relação à inovação, à tecnologia, é necessário que alguém tenha interesse sobre isso. Então, ainda existe uma vontade a ser empregada para fazer este movimento, né? Se tu tivesse que desconstruir alguma dessas lógicas, né, que acabam sendo ultrapassadas e que imperam ainda no setor público. Tu disse, o pessoal fala muito sobre burocracia, mas ela é uma realidade. Né? Eu falei na questão do não poder errar no público, porque tu erra com um dinheiro público também. Né? Exato. Então, qual seria a desconstrução que tu promoveria para que tivesse mais agilidade, para que a inovação tivesse uma entrada maior, para que fosse uma realidade mais facilitada para todos os governos? Porque isso ainda é para poucos, né, Theo? Sim, eu vou falar algo aqui, se eu pudesse, né, se eu tivesse esse poder de transformar algo de imediato que pudesse ter esse reverberar nessas iniciativas. Primeiro, eu acho que, para que isso tudo aconteça, as pessoas precisam ter acesso à informação, precisam ter acesso ao conhecimento, inclusive para poder errar de forma né, menos danosa, vamos dizer assim. Mas eu acho que, se eu pudesse transformar algo, seria ter minimamente um critério, talvez, para que as pessoas que estão assumindo cargos públicos estivessem minimamente preparadas, né? Meu marido fala muito assim que todo mundo deveria ter uma formação da área da administração, do direito, né? Até mesmo da psicologia, da filosofia, para que a gente pudesse entender, né? Como abrir um negócio, como gerir a nossa vida, como administrar, né? O nosso tempo. Eu acho que existem vários perfis hoje de pessoas que estão em cargos públicos. E eu tenho acompanhado uma mudança muito significativa, especialmente no estado do Rio Grande do Sul, que são pessoas jovens assumindo cargos públicos, né? E dentro desta fatia, ainda há também uma representatividade importante no nosso estado da representatividade feminina. Então, eu acho que estas transformações, elas já contribuem muito para que o olhar sobre a gestão e a administração pública, elas possam ser transformadas. Né? Eu acredito muito que hoje, né, são profissionais, né, são pessoas com formações diversas que, do dia para a noite, muitas vezes estão assumindo uma liderança. Eu vou pegar esse gancho que eu achei sensacional, porque o mundo da inovação e da política ainda é predominantemente masculino. Sim. Né? Então, é uma realidade que vem mudando, sorte a nossa, mas ela ainda é masculina. Como é que é para a Theo, como é que foi para ti circular nesses dois ambientes, sendo mulher, sendo uma liderança e tendo um projeto que ainda carece de explicação, carece de entendimento, né? Então, me conta um pouquinho como é que é ser mulher dentro deste ambiente. Eu acho que é desafiador para qualquer mulher, né? Independente dos espaços em que as mulheres estão cada vez mais ocupando, mas, em especial, na área pública, né? Trabalhar com o setor público. A primeira pergunta, assim, a primeira afirmação que as pessoas fazem é: Theo, tu tens certeza? Inovação no setor público é um lugar que tem muito problema, tem muito... Mas a inovação, ela precisa desse ambiente mais hostil, de desafios, né? Porque é aí
que as inovações acontecem, que as grandes transformações acontecem. Mas é muito difícil, né, Lu? A gente sabe que, majoritariamente, que culturalmente, né, a gente não precisa, enquanto feminino, né, enquanto mulher, justificar tomadas de decisão, né, mas a gente ainda precisa na nossa sociedade. Eu acho que construir isso de forma muito centrada, né, muito pautada em informações, em dados que realmente importam, vai ajudando a gente malhar um pouquinho, né? Então, esse fator político também a gente sempre deixa um tanto quanto distante, porque o nosso objetivo enquanto projeto, enquanto empresa e enquanto propósito não está conectado com esta pauta, que ela é sempre, né, tumultuada. A gente entende que todos que aí estão permanecem por um determinado tempo, né? Alguns mais, outros menos, mas estas figuras, elas vão sendo substituídas, elas vão, né, mudando. E a gente acredita que as pessoas que vêm a assumir esses novos espaços, que elas possam trazer essa abertura para olhar para o setor público, para olhar para a gestão pública, para a administração pública de uma forma mais inteligente, mais humana, mais tecnológica, para olhar e ter pautado na sua administração pública, por exemplo, um recurso, uma política pública, um direcionamento com base em dados, com base em realidades, né? Não por achismos ou por... Então, é nesse sentido assim que a gente direciona e que acredito que isso é o que ajuda a sentar em todas as mesas, né? E a ser ouvida, né? A conversar e trocar ideia. Então, acho que esse é o caminho que eu sempre pretendo assim seguir, né? Nessa linha, assim. Eu vou te convidar para nos explicar um pouquinho sobre o projeto, né? Tu falou do projeto, mas como é que nasceu a ideia do GovTech Place? O que é o GovTech Place? O que é o Lab? O que é o GovTech Summit? Esclarece para a gente o que são esses movimentos, eventos e esse projeto que tu está tocando com tanta maestria. Vamos lá, então. Eu vou contar uma historinha do qual tu também faz parte, né, Lu? E que felicidade estar lá em 2023, quando Porto Alegre protagonizou o GovTech Summit. Eu conto para todo mundo, né, que foi um projeto idealizado por uma agência, né, a Move, e que eu sempre conto assim, o Gabriel me disse que a ideia era fazer um café, né, para que os clientes, os parceiros pudessem conversar, e como são, na sua grande maioria, da área pública, né, isso acabou se tornando um evento de 2 dias. Mas, para além de um evento, né, ele tinha um conteúdo, ele tinha um enfoque até então não sendo pauta presente no ecossistema de inovação. E a partir do momento em que esse movimento acontece, quem está no ecossistema de inovação se acomoda assim na cadeira e diz assim, ui, o que está acontecendo aí? O que é GovTech, né? O que é esse evento? Qual é o objetivo disso? Então, eu estava em 2023 no evento, enquanto diretora de um parque científico e tecnológico, e saí com esse estalo, né? Inclusive, estava com uma colega minha na época, e ela me diz assim, Theo, praticamente tu não almoçou, porque tua cabeça já estava a milhão. Eu falei assim, nossa, olha, esse movimento acontecendo, ele é fundamental, ele é importantíssimo. Talvez hoje o setor público seja um dos setores da economia que mais carece de transformação e mudanças, né? E esse olhar despertou um desejo de buscar conhecer mais sobre esse universo aqui no Brasil, né? Na nossa região. Então, eu conto que eu retornei do evento e me dediquei a conhecer e a estudar esse processo, entender transformação digital, entender por que o Brasil ocupava
os primeiros lugares em relação a serviços tecnológicos, né, que estavam sendo disponibilizados a partir do GovBR, mas, ao mesmo tempo, nós tínhamos menos de 3% dos municípios, dos mais de 5 mil, inovando, né, trazendo esse processo de transformação digital. Então, para mim, essa conta não fechava, eu precisava entender. Então, estudei muito esse cenário, validei muitas proposições e ideias e construí esse projeto que é o GovTech Lab, né? Então, o GovTech Lab, ele hoje opera, né, em 3 verticais que a gente denomina. Então, o evento ele é uma vitrine, ele é uma porta importante que o GovTech Lab assina enquanto curadoria do evento. E é uma oportunidade para conectar esses 2 mundos, né? Conectar o setor público e conectar a inovação, o ecossistema de inovação, as startups, porque são mundos que nem sempre eles estão conversando. O evento está na 2ª edição. Está na 2ª edição. Terceira edição já está prevista? Está prevista, né? Logo mais a gente vai ter informações aí para divulgar. Então, é uma grande oportunidade para conhecer mais desse ecossistema, para entender como os governos podem inovar, né? Podem pensar diferente, como isso pode trazer benefício não só para a sociedade, né, mas principalmente, mas também sobre o aspecto da gestão e da administração pública, porque há 20 anos atrás ninguém sabia o que o prefeito fazia. Hoje o eleitor está conectado, né? O cidadão está conectado. Então, isso tudo é um grande espaço, né? São oportunidades que estão postas no evento para que ambos públicos, né, possam conhecer e interagir. Então, é um evento maravilhoso para quem não conhece. Fica aí o convite, né, para conhecer e já marcar na agenda 2026. Uma outra vertical que o GovTech Lab atua é com projetos de inovação aberta, que a gente chama. O que são projetos de inovação aberta? É quando organizações, né, se dispõem a transformar uma realidade de forma conjunta e cada uma dessas organizações contribui e colabora com suas expertises, suas tecnologias. Hoje nós temos um projeto de inovação aberta inédito na área GovTech, né, também, junto com o governo britânico, com o Reino Unido. É um projeto que contempla a transformação digital e o impacto dessa transformação digital sob o aspecto social e ambiental. E dentro desse projeto estão previstas capacitações para gestores públicos. Então, a oportunidade, né, para que essas pessoas possam conhecer e saber mais como fazer, né, como estar conectado a tudo isso. E o projeto também prevê uma trilha de aceleração destinada aí às startups, né, que são as empresas de base tecnológica, que têm soluções variadas e que podem resolver desafios do setor público, seja na área da saúde, da educação, da segurança, né? Então, esse projeto de cooperação, ele é um projeto importante, porque ele traz uma chancela internacional. Então, o Reino Unido tem uma característica que trabalha muito com políticas públicas voltadas para a inovação, voltadas para a transformação digital para dentro do governo. Então, isso é muito legal. Assim, nós estamos muito contentes, né, pela oportunidade de poder transformar, né, e contribuir com esse nosso parceiro e outros mais que nós já estamos aí trazendo, né, para dentro do ecossistema GovTech. E, por fim, né, a nossa terceira vertical de atuação, né, nós, muito por conta do que ocorreu em 2024 aqui no Estado, nós tivemos uma situação em que tudo era uma emergência, né, e talvez neste momento, assim como foi na pandemia, mas especialmente, né, o nosso Estado se deparou com situações onde na prateleira não estavam disponíveis. O recorte que né? a Theo está falando é sobre as cheias, né? Sobre as enchentes aqui do estado. Sobre as enchentes, isso. Então, como foi um fator externo, né? Até certo ponto imprevisível, né? O impacto disso.
E naquele momento em que nós tínhamos uma emergência de infraestrutura, de logística, de atendimento à saúde, o setor público, né, que eu digo os governos, as prefeituras, as secretarias, não tinham uma prateleira, eu sempre faço essa analogia, não tinha aí uma prateleira com ferramentas, com soluções disponíveis para ajudar a conter, né, ou a mitigar essas emergências. E, naquele momento, houve, através da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, uma iniciativa de mapear, dentro das universidades, dos ambientes de inovação, soluções que pudessem contribuir, né, para a emergência, né, que era as enchentes. E nós fomos parceiros, né, da Secretaria no mapeamento dessas soluções. Nós já tínhamos um portfólio de startups aptas, digamos assim, né, com tecnologias que poderiam resolver esses problemas, como, por exemplo, nós tínhamos uma startup que tinha um sistema que permitia com que as pessoas pudessem acessar receitas para, né, eu preciso do meu remédio, né? Como é que eu faço isso? Não tenho mais, não tenho mais. Agora. Ou precisava de um atendimento médico estando em um abrigo. Então, essa plataforma cadastrou vários profissionais da área da saúde em todo o Brasil que voluntariamente se disponibilizaram dentro das suas rotinas de trabalho a atender, né, essas necessidades. Então, essa ferramenta ela foi desenvolvida por uma startup, né? E ficou disponível, né, para que essas consultas, esses atendimentos pudessem acontecer. Então, esse tipo de iniciativa, ele é extremamente importante, porque no dia a dia isso não está disponível. Então, quando nós nos deparamos com esta situação, nós percebemos que faltava uma ferramenta de conexão. E a ferramenta, então, hoje é a GovTech Place, que ela é uma plataforma, a gente brinca que é como se fosse um mercado livre para governos, né? Onde o governo, as instituições públicas, as instâncias públicas podem acessar soluções, né? E mais do que acessar as soluções, elas podem contratar essas soluções, trazer essas soluções para dentro do setor público. Então, a gente sabe que o ator público, ele incentiva, ele fomenta, ele disponibiliza recursos, ele cria oportunidades, ele tem, enquanto diretriz, fomentar novos negócios, para que talentos também permaneçam, né, nas suas regiões, aqui no nosso estado, no Brasil. E tudo isso são oportunidades, é mais um espaço que se abre para que startups que são da área da educação, da saúde, das tecnologias, né, as edtechs, fintechs, possam também acessar esse outro mercado, que é o setor público, né, que movimenta hoje mais de 12% do nosso PIB nacional. Então, por trás disso existe um mercado extremamente potente, né? E que também foi muito bem trazido assim, pelo Fórum Econômico Mundial, que em 2025, em janeiro, trouxe um recorte como sendo uma das economias mais importantes do mundo, em termos de valores. Por quê? Porque todos os governos compram. Né? Então, esse poder de compra, ele também é uma janela de oportunidade para os empreendedores, né? Para as startups. Perfeito. Tu falou, eu queria resgatar uma fala que tu trouxe com relação a esse gestor público, esse comprador, tá? Não necessariamente todos os municípios do Brasil têm uma secretaria de inovação. E quando essa secretaria não existe, quem é que vai acessar esse produto? O que tu está vendo de movimento dentro dos municípios que não tem esta área específica de inovação? Porque tem um cliente aí que precisa ser treinado ainda, né? Então, existe uma capacitação de um cliente para tornar ele apto a fazer estas compras, né? Esse embarque de tecnologia. Como é que tu vê esse cenário, essa formação? E como é que os municípios se resolvem quando não tem essa secretaria especificamente? Perfeito, Lu. Assim, esse ponto que tu traz, ele é extremamente importante. Porque existem dois pontos. Nós percebemos, identificamos um movimento muito forte de
criação de espaços de inovação. Eu até escrevi um artigo sobre isso, né? Os tais elefantes brancos que muitas vezes são criados e depois como é que continua a história. A gente pode disponibilizar para o nosso público? Pode, é uma newsletter que está disponível, né? Então, a gente enxerga um movimento de intenção, de intencionalidade, de criar esses espaços no ambiente governamental, público, e que é extremamente importante e relevante que esses espaços estejam criados, mas mais do que isso, tudo isso precisa estar, como a gente diz, amarrado, né? A políticas públicas, a políticas de incentivo, ambientes de inovação, para que essa roda permaneça girando. Senão, esses espaços acabam ficando espaços bonitos, coloridos, mas sem vida, sem ninguém, porque não existem pessoas aptas a dar sequência a esses projetos. Então, a gente também traz, né, ao invés de ser um projeto de Estado, né, que a gente diz para além, né, daquele determinado momento, seja político ou, né, do gestor, para que isso permaneça, isso seja uma política pública de fomento, de incentivo, de oportunidade. Então, é um espaço relevante, mas a gente percebe que esses movimentos muitas vezes são vazios, né? Então, isso é algo que dificulta também, né, para que essas oportunidades efetivamente aconteçam lá no final, né, para que a gente tenha essas inovações para dentro do setor público. A gente vai seguir mergulhando neste universo da inovação, da tecnologia e das contratações de governo desse serviço. Mas agora eu quero te sugerir uma pausa, um respiro. E confere aí quem está apoiando esta conversa tão importante, o nosso patrocinador, Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Já imaginou propor ideias que transformarão o futuro sustentável do nosso estado? Então, acesse a plataforma gov.br/PactoRS25. Lá você pode criar propostas em 4 eixos temáticos, ou ainda apoiar outras propostas. As mais curtidas seguirão para uma seleção final, onde as 80 ideias mais votadas farão parte do relatório de diretrizes para a sustentabilidade do Rio Grande do Sul. Participe! Um convite à Assembleia Legislativa. Theo, dando sequência aqui ao nosso programa, eu gostaria que tu esclarecesse um ponto para a gente, tá? O que diferencia uma startup GovTech de uma startup tradicional? Existe diferença entre elas? Existe algo que diferencia no sentido da startup estar preparada e apta a atender governos, né? Em sua maioria, as startups, que são as empresas de base tecnológica, os negócios que surgem, né, nesses espaços, ambientes de inovação, eles são voltados a atender desafios do setor privado, né, de grandes empresas, ou nascem para resolver um desafio do nosso dia a dia, e temos vários exemplos, né, super conhecidos aí, que transformaram a mobilidade, a forma como acessamos determinados serviços e produtos. O que diferencia a GovTech, né, esse conceito, é que a startup ela precisa atender alguns pontos no âmbito de uma legislação. Né? Então, ela precisa estar preparada para atender um cliente público, num primeiro momento, mas que a solução que ele está propondo vai impactar em toda uma sociedade. Então, escala é um fator importante, né? Escalabilidade, porque nós estamos falando de 5.500, né, mais municípios, mas nós temos mais de 800 mil instâncias públicas que têm a possibilidade de acessar essas inovações e essas tecnologias. Então, a startup ela precisa estar um pouco preparada sob esse aspecto legal, jurídico, né? Que também está presente no setor privado. As pessoas dizem assim, mas trabalhar com o setor público, realizar uma POC, né? O que é uma POC? A POC... Melhor perguntar, vou tentar traduzir aqui da forma mais didática possível, utilizando até o professora, né? Mas a POC é um espaço que o setor público, como a Prefeitura de Porto Alegre, né, tem por decreto essa oportunidade, né? É um espaço que a Prefeitura abre, que o setor público abre, para que a startup possa validar a sua solução junto ao setor público. Então, pode ser uma solução que veio
de uma demanda da Secretaria da Saúde, que veio de uma demanda da Secretaria de Segurança, né? Então, essa chamada, pelo que... Assim, não estou equivocada, é uma chamada contínua da Prefeitura de Porto Alegre, que eu trago aqui como um exemplo louvável, né? Que possibilita com que as startups testem, por um determinado período, a sua solução efetivamente para o setor público. Então, eu acho que isso contribui muito, né, para que essas startups, né, possam ter esta experiência e aí sim, né... Ela leva uma chancela, ela sai exato, dali, funciona, exato, está funcionando, a gente pode contratar, né? Então tem a questão do risco, que também ele é minimizado, né? Porque inovação é risco, né? Mas eu sempre digo que o setor privado também tem o seu departamento legal, né, jurídico. Quando você vai assinar um contrato com uma empresa privada, passa pelo setor jurídico. É igual para o setor público. Só o setor público tem um regramento, tem uma lei, né, federal e tem mecanismos que orientam e determinam qual a melhor ferramenta, qual o melhor processo para que essa contratação possa ter êxito, né, dentro desse espaço, desse segmento público. É possível a gente identificar alguma tecnologia ou tendência que vem ganhando potencial, que vem, de fato, sendo mais acionada, desejada pela área pública? O que tu acha que desponta aí nos próximos anos? É tão complicado falar em tempo, né? Mas o que vem despontando como interesse da área pública dentro das tecnologias? Sem dúvida, Lu, é a questão da inteligência artificial, tá? Sem dúvida, isso é algo que impacta todas as esferas da sociedade, né? Ela transforma o modo como as pessoas se comunicam, como as pessoas direcionam e validam determinadas ações, né? E eu acho que, a partir do momento em que a inteligência artificial desperta esse interesse do setor público, me deixa feliz e, ao mesmo tempo, me deixa um pouco preocupada. Por que, Theo? Me deixa feliz porque o setor público passa a trabalhar melhor com dados, né? Passa a explorar mais a questão da interoperabilidade. Então, aquela necessidade, muitas vezes, de realizar o mesmo cadastro 5 vezes para acessar o mesmo serviço. Então, eu vejo isso como uma ferramenta importante que pode ajudar muito em questão de direcionar recursos, né? De entender melhor as realidades, de ser mais assertivo, porque eu sempre brinco assim, o gestor público, o líder público, não consegue estar em todos os momentos, em todas as frentes, em todas as demandas, mas ele pode ter uma ferramenta que possibilite com que ele visualize, né, algumas realidades com dados, com informações. Por exemplo, o que a TEL consome, o que a TEL necessita, qual é a rotina, né, de um modo bem, digamos assim, trazendo como exemplo, né, para que as pessoas possam entender. Você consegue identificar quais os serviços que Exato. o cidadão mais utiliza, por exemplo, em que período do ano ele mais utiliza, e criar ações preventivas, né, ou até iniciativas. Exatamente. Vamos pegar o exemplo da saúde, né, que é sempre muito importante trazer. Como é que o gestor público sabe o que a população está precisando em termos de exames, por exemplo, né? Em que período do ano isso se agrava? Quantos pediatras precisam? Quantos cardiologistas precisam? Em que momento determinadas patologias se intensificam no município? Então, isso hoje não está numa tela, né, para o gestor público tomar determinadas decisões. Então, eu acho que a informação e a organização dessa informação, interpretar esses dados e aplicá-los na administração pública, sem dúvida nenhuma, é super importante. O que me preocupa não só sobre o aspecto da gestão pública, né, de governos, mas também enquanto pessoas, é o quanto nós estamos preparados para nos relacionarmos, né, para interagir com esta ferramenta. Eu sempre brinco assim, IA não é o ChatGPT, não é o Gemini, né? Não são esses aplicativos que você modifica uma foto, que você escreve um texto.
O poder desta ferramenta, nós não temos a dimensão, né? E a gente sabe o quanto a tecnologia impacta e transforma as sociedades. Mas existem pessoas que são levadas por esta onda, né? E existem pessoas que direcionam a onda. Então, me preocupa o fato de que, olhando para a educação num contexto geral, que é um desafio público também, como as pessoas estão sendo preparadas para lidar cada vez mais com tecnologias, né? Então, é uma pauta assim, que geraria muita discussão, né? Mas dá um episódio só sobre isso. Só sobre isso, né? Mas é algo assim que me deixa preocupada, porque a grande maioria das pessoas, e eu me incluo nesta maioria, sim, eu não estou preparada para os impactos que esta ferramenta, em especial, pode trazer para todos os serviços, né, e todas as interações que nós temos enquanto sociedade. Perfeito. Eu queria fazer uma provocação, Theo, que que conselhos, assim, até enquanto agente dentro desse processo de transformação tecnológica, que conselhos tu daria para mulheres e meninas que querem entrar no universo de inovação? Porque nós ainda somos minoria dentro deste ambiente. Está aumentando, é um número que está melhorando, mas que conselhos tu daria para essas gurias que estão vendo uma possibilidade de crescimento, estão entendendo que podem participar, porque antes isso nem era um universo que a gente chegava a olhar, né? O que tu pode dizer para elas? Por favor, estamos aguardando. Venham. Venham. Eu acho que as pessoas perguntam, mas a mulher, né? Porque muitas vezes se coloca numa posição e como uma vítima, né? A gente acaba escutando muito isso. A mulher, ela tem as mesmas competências, tá? As mesmas habilidades, mas ela tem um ponto que eu acho que é da mulher. Me desculpem, né? Mas é da mulher. E que se traduz no ato e no fato de podermos gerar uma vida. Então, esse cuidado, esse olhar, quando você traz para uma mesa de negociação, ele faz diferença. Porque você percebe aspectos e compreende, interpreta determinadas situações com um olhar que vem da maternidade, que vem da sensibilidade da mulher, que vem da vulnerabilidade da mulher, né? E trazer isso nesses contextos da inovação, da tecnologia, é extremamente importante e faz toda a diferença. Então, eu acredito que quanto mais nós tivermos mulheres à frente, né, ocupando esses espaços de inovação, e aqui me passou agora, né, pela cabeça o Tecnopuc, né, recentemente teve uma mudança na sua gestão e, pela primeira vez, uma mulher assume esse grande ecossistema de inovação aqui no estado, né, que é a Flávia. E eu também já estive nesse lugar, num outro ambiente de inovação, e a gente sabe o quanto isso é desafiador, né, principalmente nestas pautas. Mas existem oportunidades. Eu acho que o fato de sermos mulheres nos traz desafios, grandes desafios, mas também nos traz uma oportunidade incrível de reescrever histórias. E eu acho que isso é fundamental, assim, esse toque da mulher, né, essa sensibilidade de perceber, de se colocar muitas vezes em espaços e lugares que muitas vezes, né, eu acho que quanto mais representatividade a gente tem, né? Representatividade aqui de um modo geral, né? Também não só na figura da mulher, mas a gente consegue transformar histórias, né? Então, por favor, sejam todos bem-vindas. E quando nós falamos em inovação, não falamos só de tecnologia. Nós falamos de gente, de trabalho e de futuro. Essas conversas só acontecem porque existem instituições que acreditam no poder da transformação do presente. E agora, ouça a voz de quem está viabilizando este espaço de troca. Sabia que as suas ideias podem transformar o futuro do Rio Grande do Sul?
Agora, você pode acessar a plataforma do Pacto RS25 e propor soluções para o crescimento sustentável do Estado. Entre em gov.br/Pacto RS25, coloque sua proposta e vote também nas escolhas feitas por outras pessoas. As demandas finalistas farão parte do relatório de diretrizes para a sustentabilidade. Participe acessando o gov.br/Pacto RS25 e faça parte desta construção coletiva. Um convite à Assembleia Legislativa. Theo, você fala muito em governos inteligentes centrados no bem-estar humano. O que falta para isso deixar de ser discurso e ser uma realidade? Então, governos inteligentes, eu acho que é um somatório de tudo que a gente falou aqui, né? De enxergar esses espaços de oportunidade, de fomentar, de criar oportunidade, né? Eu acho que talvez o papel principal do setor público seja criar oportunidade. Porque se as pessoas têm oportunidade, elas caminham, né? E se a gente parte do pressuposto de que o Estado define, a partir das decisões, o futuro de uma nação, cada vez mais é preciso que essas definições elas sejam inteligentes, elas sejam embasadas com dados, com informações, com realidades em que muitas vezes o setor público não chega, não alcança, né? O Brasil é gigante, então a gente não consegue estar em todas as frentes e temos realidades diferentes. Eu acho que o ser inteligente é isso, é perceber que o Estado tem capacidade de empreender, de inovar, de tomar decisões pautadas em dados, em realidades, ou pelo menos o mais próximo possível dessas realidades. E, por outro lado, acho que cabe ao cidadão, cabe a nós, quando convidados a participar, quando convidados a tomar decisões, que a gente faça uso disso, né? Porque nós temos voz. Eu quero fazer uma provocação para a Theo que eu achei sensacional. Se você pudesse, Theo, agora já que né, estamos falando aqui da tecnologia, se você pudesse hackear a máquina pública, virou uma hacker, em benefício da sociedade, essa que a gente acabou de falar aqui, qual seria o primeiro código que tu reescreveria? O que a máquina pública está precisando mexer urgentemente? Acredito que esse fator que eu trouxe na minha fala, assim, de capacitar esses líderes e esses gestores públicos. Eu não sei se seria uma capacitação numa perspectiva técnica, né? Talvez num desenvolvimento de uma habilidade relacionada à gestão pública, à liderança, porque tem um fato que também é importante, que o gestor público ele representa a sociedade, né? E ele também direciona muitos movimentos. E eu acho que a gente precisa, assim como para todas as áreas do conhecimento, né? Todas as profissões, nós somos capacitados, né? Nós precisamos muitas vezes passar por uma prova, por um teste, né? Para poder assumir e estar preparado para aquela vaga, para aquele mercado. O setor público não seria diferente, né? Porque muitas vezes é um advogado, muitas vezes é um administrador, muitas vezes é um professor, muitas vezes é uma pessoa que estava até ontem na iniciativa privada, muitas vezes é um cidadão que estava do outro lado do balcão acessando os serviços públicos. Então, eu acho que essa transformação ela precisa acontecer de dentro para fora. É um pouquinho o inverso do que o mercado se movimenta, né? Mas a gente precisa olhar para uma gestão pública mais eficiente. Mas para que ela seja eficiente, a gente precisa também preparar quem está nesse lugar. Porque
não necessariamente, né, usando aqui um exemplo, o prefeito vai tomar a decisão, o governador vai tomar a decisão. Às vezes, a pessoa que está lá atendendo o cidadão, que está atendendo o telefone, que está encaminhando algum ofício, pode pensar que aquela ação não tem impacto nenhum. Muito pelo contrário, tem. Então, eu acho que esse olhar sobre o setor público, não polarizado, não político, mas de entender como uma grande estrutura do qual nós somos parte. Então, para mim, isso é o básico, né? O beabá básico. Eu acho que a educação, ela transforma e ela também transforma o setor público, né? Eu acho que ter acesso a essa informação, ter a capacidade de se permitir, né, conhecer sobre uma outra perspectiva, né, de novo, que não envolva questões políticas, enfim, faz e torna governos inteligentes. Né? A gente tem um tema que está andando paralelo à nossa conversa aqui, que é a tua relação com a academia. A gente está se encaminhando para o finalzinho do nosso episódio, mas eu queria te perguntar, né, até onde a academia ela tem conexão nos teus projetos hoje? Como é que tu vê essa relação da academia, atuação pública, até mesmo a inovação tecnológica? Porque, às vezes, a gente vê que são instituições que andam paralelo e deveriam estar, né, cruzando o tempo todo. Assim. Qual é a tua leitura, já que tu também esteve em todos esses ambientes? Assim, como é que tu vê a entrada da academia nesses movimentos? Eu acho que a academia, olhando enquanto um ecossistema não só de inovação, mas um ecossistema vivo, né, formado por pessoas, por demandas, por desafios, por necessidades, ela é um ator extremamente importante, relevante e que poderiam conversar mais, né? Acho que o setor público poderia conversar mais com a academia, e não só com a academia sobre o aspecto técnico, porque em vários momentos críticos, né, ou de tomada de decisão, a academia é acionada, o pesquisador é acionado. Mas dentro da academia existe um espaço rico de aprendizado, de troca, de perfis, né, para entender o caminho daquele profissional, né? E que isso vai direcionar, vai contribuir para uma tomada de decisão de investimento público, de atrair, né, empresas, de direcionar talentos. A gente tem uma inversão de pirâmide no nosso estado também, né? Sobre a questão do envelhecimento. E tudo isso está acontecendo na academia, né? Então, eu acho que a academia ela contribui muito, né, para vários aspectos do setor público. Ela pauta muito das políticas públicas hoje, né? E eu acho que poderiam conversar mais, né? Enquanto pesquisadora, e também pelo período em que eu estive em sala de aula, o tempo todo a gente se conecta com as decisões do setor público, né? Se o setor público cria oportunidade para que o aluno esteja presente numa sala de aula, isso já está intrínseco entre essa relação, né? Então, eu acho que, assim como startups, assim como a inovação, assim como a academia, sempre deveria existir um espaço de conversa. Eu acho que isso é fundamental. Eu sei que a TEL inspira muitas mulheres. Quem são as mulheres que inspiram a TEL? Vou esquecer de alguém. Mas eu coloquei isso no início da minha fala. Eu acho que eu posso colocar estes nomes ao longo da minha vida. Eu acho que a primeira inspiração é a minha avó. Né? Eu tive uma referência de avó materna de força, de dedicação, de cuidado. E ela me ensinou no silêncio, ela me ensinou nas palavras, nos gestos, muitas coisas que a gente não aprende, independente dos títulos que a gente tenha na vida. Obviamente que uma mulher que me moldou é a minha mãe também, então, como força, como representatividade, como luta, como alguém que prosperou junto, né? Talvez a minha avó e a minha mãe não tiveram a oportunidade que eu tive, mas quando eu venci, todas elas venceram, né? Então, isso para mim me marca muito.
no decorrer da minha jornada, enquanto construção de carreira docente, né, eu tive uma orientadora, a professora Branca, do doutorado, que ela é muito especial, porque enquanto talvez exemplo de liderança, de pesquisa, né, desse olhar para o mundo, ela contribuiu muito. Talvez ela nem saiba disso, né, vai ficar sabendo agora, mas eu tenho um carinho muito grande e ela influencia muito até hoje nas decisões que eu tomo, nos caminhos que eu sigo. Então, ela é uma grande influência profissional. E duas pessoas, para finalizar, assim, que eu gostaria também de citar, que contribuíram e que eu me inspiro em todas estas mulheres, seja pelo comportamento, pela liderança, que é a reitora da Universidade de Passo Fundo, né? A nossa professora Bernadette, né? A Berna, que permitiu com que eu construísse esse perfil na área da inovação. Né? Então, quando ela me deu a oportunidade de assumir um parque científico e tecnológico, ela não só me deu essa oportunidade enquanto profissional, né, de conhecimento técnico, enfim, mas também por acreditar que uma mulher ocupando esse lugar poderia transformar. Então, tenho muita admiração por ela e, como líder de uma grande instituição, também me inspirou muito, porque me lembro de uma frase que ela me disse, que o lugar de liderança, muitas vezes, é um lugar vazio e solitário. Então, isso se faz muito presente sempre. E, por fim, né, a gente também se inspira muito nas nossas amizades, né? E eu tenho uma amiga muito especial, a Patrícia, que me ensinou que, por mais desafiador que as coisas possam ser na nossa vida, a gente precisa enxergar o lado bonito das coisas. Então, ela tem uma história muito bonita, e onde ela transforma através do belo, né? Ela trabalha com a parte de composição de espaços, né? De ambientes, enfim, e é maravilhoso. Então, todas elas construíram muito do que a TEL é hoje. Então, acho que essas mulheres, para mim, claro, minha irmã, né, a minha família, todas elas têm essa presença na minha vida, mas talvez nessa minha linha do tempo, até este momento, estas sejam as pessoas com quem eu pude aprender muito e que moldaram muito do que a TEL é hoje. Que linda fala. É lindo ver essas mulheres que abrem espaço para outras mulheres. É isso que a gente precisa. Exatamente, né? Mulheres abrindo espaço para que outras mulheres possam continuar. Muito bonito. Gente, eu agradeço muito a companhia de vocês. Se esse episódio trouxe reflexões que vocês acham importante, compartilhem, vai ser importante para o canal também. Eu quero agradecer a nossa convidada por tanta generosidade em dividir esses conhecimentos com a gente. Eu quero agradecer a Tel, porque ela me trouxe um mimo muito especial e ela fez uma dedicatória muito querida. Vou ler com muito carinho, Tel. Obrigada pelo carinho. E eu queria deixar a câmera e o microfone aberto para que tu deixasse uma mensagem final para a nossa audiência. Eu que agradeço, queria agradecer muito, Lu. Obrigada pelo espaço, pela oportunidade. Eu acho que o teu trabalho é fundamental para que as mulheres possam perceber que nós não estamos sozinhas, né? Nós encontramos outras mulheres ocupando outros espaços, independente do lugar que você esteja hoje. O que muda? Né? O que o mundo muda a partir do que você faz, independente do cargo que você esteja assumindo. Então, sejam bem-vindas as mulheres em todos os espaços. Há lugar para todas nós, e que a gente tenha cada vez mais coragem, né, para ocupar esses espaços, se assim desejarmos. Muito lindo. Obrigada. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like. Se quiser acessar mais informações, acesse mulherespoliticas.com.br. Se quiser conversar com o nosso canal, pode acessar também por e-mail, fale@mulherespoliticas.com.br. Muito obrigada pela sua companhia, um grande abraço e até logo!